Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Vamos ler hoje o Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 43 a 54. Passados os 2 dias, Jesus foi para Galiléia. Os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que fizeram em Jerusalém por ocasião da festa. Jesus voltou a Caná da Galiléia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígio, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu: podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: ontem, à 1 da tarde, a febre passou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus tinha lhe dito: teu filho vive. Ele então passou a crer juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal Jesus o fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Muito bem, meus irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos ensina, nos convoca a curar toda a relação em família. O caso preciso do Evangelho de hoje é a cura da relação entre esse pai e este filho. E o evangelista São João, ele nos apresenta este homem, que em um certo momento será chamado de pai, como funcionário do rei. E o título que ele ganha, esse homem, é de funcionário do rei. Esse funcionário do rei pede a Jesus que desça até a sua casa. Jesus não descerá. É interessante isso, mas quem vai descer é ele mesmo. E vai ser chamado de pai. Em outras palavras, o que é que nós estamos querendo meditar? Uma coisa é eu me comportar como um funcionário do rei perante um filho meu. Outra coisa é eu me comportar como um pai para este filho. E o Evangelho, de fato, diz que ele desceu para Cafarnaum, depois que Jesus disse para ele: podes ir, teu filho vive. Então é ele que desce. Eu não sei qual a posição você que é pai e nos ouve ocupa perante o seu filho. Mas o Evangelho de hoje, repito, começa chamando esse homem de funcionário do rei. E no final diz assim: o pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: teu filho vive. No final ele é reconhecido como um pai. Ele entrou em relação de paternidade com o seu filho e diz que toda a sua família, ele então passou a crer juntamente com toda a sua família. Naquela família reinava a morte. E um filho mais fraco, a gente pode imaginar, o mais frágil, padecia tudo isso que acontecia naquela família. E quem vai resgatar essa família é este homem, quando ele assume a condição de pai perante aquele filho. Toda a família será curada porque ele creu juntamente com toda a família. Sobre isso, é verdade que eles pedem sinais. Jesus faz esse sinal. Mas Jesus disse, em outras palavras, São João está dizendo que a gente chega um momento que a gente tem que ter confiança mesmo. De fato, ele não vê, ele confia. Jesus disse, vai. Ele foi e acreditou nessa palavra de Jesus, mesmo sem ver o filho. Depois os funcionários dele chegam e dizem, o teu filho está vivo. Mas é importante isso para nós, acreditar na palavra. Tenha confiança, a confiança em Deus. Porque sem a confiança, o que acontece? A gente fica pedindo sempre milagres, sempre sinais. Como aquela pessoa que duvida do amor do outro e fica perguntando, você me ama? Você me ama? Você me ama? Em outras palavras, não confia nesse amor. Muito bem, meus irmãos e irmãs, a meditação de hoje, eu repito, está
leitura que Jesus faz desta relação que havia nesta casa, principalmente entre esse pai e este filho. E a outra grande meditação é a gente acreditar na palavra. Acreditar na palavra significa acreditar em quem disse esta palavra. É a gente desenvolver a confiança numa pessoa e viver desta pessoa e, portanto, viver dessa pessoa significa confiar nesta pessoa. No nosso caso aqui, em Deus mesmo. Que Deus nos abençoe também neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.